Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim e este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero apresentar este livro. É uma fotobiografia de um período da vida de Ernest Hemingway. O livro se chama A Boa Vida segundo Hemingway. Quem tirou essas fotos foi esse amigo dele aqui, olha, chamado A. E. Hotchner. Ele aparece em algumas fotos com o Hemingway. Este. Que é interessante você acompanhar esse projeto, né, de fazer uma retrospectiva por fotos do amigo. E o Hotchner, ele pegava também, ele colecionava frases que o Hemingway ora falava em entrevistas, escrevia também em caixas de fósforos, pedaços de papel, guardanapo, anotações, anotações de uma vida inteira. É interessante você andar assim pela vida do Hemingway a partir dessas fotos, desses retratos de vida. E são fotos muito bonitas. Já começo com essa aqui, olha. O Hemingway caçador. Embora, assim, né, eu sou contra esse tipo de coisa, mas é uma vida, né? Ele era caçador na África. A vida do Hemingway é uma aventura. Ele com esse gato, olha que bonito. É um livro para você degustar. É tipo daqueles livros que você pega uma caixa de bombom, né? Gostoso. Bombons deliciosos, ou vinho. Ou cerveja, né? Pra quem gosta. Não tô incentivando a bebida, não, mas tem coisas que é gostoso, assim, né? Você saborear o livro. Aqui, olha, é, o Hemingway com seus amigos, né? Não vou mostrar todo o livro, não, melhor, vocês comprarem, né? E saborearem também. Ele é dividido em temas, por exemplo, sobre o escrever, sobre a guerra, né? O Hemingway participa de momentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sobre esportes, sobre Hollywood. O Hemingway conhece várias estrelas de Hollywood, sobre caça, né? Ele fez vários safaris, explorações, mulheres, escritores, vida, morte. Aqui o Hotchner de novo, tem uma introdução, né? Que ele diz, olha, encontrei Ernest Hemingway pela primeira vez em 1948, quando na condição de caçador de escritores, eu fui enviado por uma revista a Havana para lhe pedir que escrevesse um ensaio ridículo. Então, assim, nós sabemos, né, que o Hemingway morou muito tempo em Cuba. Então, o Hotchner diz, eu tinha me tornado um desses caçadores de escritores, né, porque ao cabo de um período de 4 anos de serviço militar na Força Aérea, tendo em mãos uma poupuda indenização pelo afastamento, seria dispensado em Paris, onde o dólar reinava supremo e onde eu desfrutava de um relacionamento romântico com uma soprano lírico do Teatro Ópera de Paris, que me propôs morarmos juntos em seu apartamento na Avenida Neuilly. Então ele vai conhecer o Hemingway e eles vão se tornar grandes amigos. A introdução aqui é bem longa, né? Em que ele fala desses encontros, dessas viagens. Aqui, primeiro tema, né? Escrever. Hemingway diz, olha, quando um homem tem a habilidade de escrever e o desejo de escrever, não há crítico que possa causar danos a seu trabalho, se este for bom, ou salvá-lo, se for ruim. Interessante, né? A casa dele é em Key West, Flórida, 1955. Hemingway, gente, ele
passou por acidentes aéreos, pelas guerras. É uma vida que é uma aventura. O dia dele estava lá, no desembarque na Normandia. Outra frase: um livro sobre o qual você fala é um livro que você não escreve. Olha essa outra foto, que bonita. Com gatos, né? Uma coruja. Não há amigo que seja mais fiel do que um livro. Achei que ele ia falar de cachorro. Então tem bastante frases aqui sobre a escritora. Olha. Passei minha vida toda lutando para apurar meu ouvido, a fim de registrar exatamente aquilo que eu vi. E senti-me um filho da puta miserável quando descobri que tinham inventado uma máquina que transformou todo o meu treino numa coisa obsoleta. Aqui ele escrevendo à beira de um rio, né? Aqui é no Escorial, Espanha, cenário de Por Quem os Sinos Dobram. Aqui é na Espanha, ao lado do Escorial. Eu sei que era lá nos Estados Unidos. O escritor deve ter uma devoção ao seu trabalho, semelhante àquela que tem um sacerdote pelo dele. Olha, aqui ele com a mulher Mary, sua quarta esposa, e o Black Dog, que é um cachorro dele, que ele gostava muito, em Finca Vigia, Cuba, 1948. Eu li isso aqui hoje, esse trecho, olha. Black Dog é um Springer Spaniel que numa tarde em que perambulava, entrou em nossa cabine de esqui em Sun Valley. Sentia frio, estava faminto, amedrontado. Um cão de caça que morria de medo de tiros. Eu o trouxe de volta a Cuba e paciente e carinhosamente fiz com que ele ganhasse peso, autoconfiança e afeição, a ponto de Black Dog acreditar que ele próprio era um autor de grande talento. Ele precisa de 10 horas de sono, mas está sempre exausto, pois me acompanha fielmente em minha rotina e horários. Quando estou cercado de livros, ele está feliz, mas quando estou trabalhando, ele tem muita dificuldade em aguentar essa situação. Embora adore dormir, ele pensa que tem de levantar e permanecer a meu lado desde o nascer do sol. Mantém os olhos abertos lealmente, mas não gosta disso. Legal, né? Ele falando desse cachorro que era o seu companheiro, né? Sobre a guerra. Os alemães mataram muitos de nossos bons rapazes, mas a beleza de nosso país é que um bom rapaz nasce a cada minuto. Aqui ele lá na Itália, em Milão, no hospital da Cruz Vermelha, quando estava ferido, né, convalescente, olha, na Primeira Guerra Mundial. Ele foi ferido na perna. E aqui, antes do ferimento, no exército italiano, ele de bicicleta, né, ele é muito bonito. Então ele estava na Segunda Guerra Mundial. Lá ele apaixona, né, então, pela enfermeira esta aqui, olha, Agnes von Kurowski. Aqui ele com os amigos, lá no terraço, em Milão, do prédio do hospital. Eu tenho um livro que eu já mostrei, No Amor e na Guerra, né? Já mostrei aqui. Ele visitando os pontos turísticos de Milão durante a convalescência com um amigo. Quando uma guerra tem início, só há uma coisa a fazer, ela precisa ser vencida, pois a derrota traz consigo coisas piores do que qualquer outra que jamais possa ocorrer numa guerra.
Ele era um bom vivan, né? Esportes, olha ele, criança. Gente, são fotos, como eu falei, muito impressionantes. Então ele diz: hoje em dia o esqui com os elevadores e tudo mais é parecido com a patinação. Ninguém mais tem força nas pernas, pois não precisa mais subir morros ou escalar. O melhor negócio que pode haver ao redor de um estabelecimento de esqui é uma cabine com raio-x e para colocação de gesso. E aí tem as touradas, sabe? Tem briga de galo, aqui umas touradas, ó. Aquele livro, O Sol Também Se Levanta, mostra isso, né? Essa vida dele nas touradas. Hollywood, ele conhecia, né, grandes atores e atrizes aqui, a Ingrid Bergman, e do lado dela, Gary Cooper. Ele disse: se me perguntarem, diria que Gary Cooper e Ingrid Bergman eram surpresa-estrelas, tanto nas telas quanto fora delas. Os dois únicos filmes que consegui assistir até o final foram Os Assassinos e Ter e Não Ter. Penso que Ava Gardner e Lauren Bacall têm muito a ver com isso. Deve ser Paris aqui, né? Com alguma estrela de Hollywood. Hollywood talvez ofereça ao escritor, com generosidade, aquilo que ele vagamente chama de um pedaço do filme. Mas as únicas palavras que fazem sentido para mim são: não obrigado, quero dinheiro vivo, pago antecipadamente. Aqui sobre a caça, um outro tema, né? Ao atirar, você deve ter cuidado e não deve estar preocupado. Então, gente, aqui tem essa parte, né? Não vou mostrar ele aqui com os bichos, porque, nossa. Gosto de ir ao zoológico, mas não aos domingos. Não gosto de ver as pessoas zombando dos animais, quando o contrário é que deveria acontecer. Exploração. Os italianos são um povo maravilhoso. Provavelmente tiveram e têm a pior imprensa do mundo. Ai, meu Deus. Como é que ele vai falar aqui? Olha, certa vez me hospedei em um quarto no St. James et Albany, em Paris, e no fundo do vaso sanitário de porcelana havia dois pássaros azuis da espécie Loverbird. Tive prisão de ventre. Escritores. Aqui, ele, a sua relação com outros escritores. Deixa eu ver se indica quem é esse aqui. O embaixador sueco que confere a Hemingway o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Deixa eu ver o que ele fala. Imagine que ao recusar o Prêmio Nobel, Sartre sabia que o prêmio é uma prostituta que pode seduzi-lo. Ele transmitir uma doença incurável. Soube disso em certo momento, mas hoje eu sou dela e ela é minha. E você sabe quem é ela? Essa prostituta chamada Fama? A irmã mais nova da morte. Nossa. Aqui, a Gertrude Stein e a Alice Betoclas. No começo elas eram amigas, né? A Gertrude do Hemingway depois se tornou rival. Uma certa vez, Gertrude Stein disse que a chama de Scott, Gerald Scott, né? Gerald Scott, e a minha não eram a mesma. Scott era tão inseguro que acabou interpretando a frase dela como: minha chama era maior ou mais brilhante do que a dele. É Scott Fitzgerald. Eu não tirei Gerald Scott. Quando ele tocou nesse assunto pela primeira vez, eu disse que essa história de chama era papo furado de Stein, já que éramos ambos escritores sérios, que escreveriam o melhor que podiam até que morressem. E não havia competição entre chamas ou qualquer outra coisa, ela querendo semear discórdia entre Scott Fitzgerald e Hemingway. Mas ele continuou falando sobre isso mais e mais. Gertrude
Stein tinha o hábito de reclamar. Então ela rotulou aquela geração com suas queixas, mas era tudo bobagem. Não havia movimento algum, nenhum bando de nihilistas bêbados fumando maconha, perambulando e querendo a ajuda da mamãe para tirá-los do deserto do dadaísmo. O que havia um grande número de pessoas mais ou menos da mesma idade, que tinham estado na guerra e que agora estavam escrevendo, compondo ou fazendo não sei o quê. E outras pessoas que não tinham estado na guerra e desejavam ter estado ou então desejavam estar escrevendo, ou ainda se vangloriavam de não terem estado na guerra. Ninguém que eu conhecesse naquela época via a si mesmo vestindo as sedas da geração perdida. Foi assim que a Gertrude Stein chamou essa década de 20, né, esses escritores pós-Primeira Guerra. Sequer tinham ouvido falar nesse rótulo. Éramos uma multidão bastante sólida. Os personagens em O Sol Também Se Levanta eram trágicos. Mas a verdadeira heroína da história era a Terra, T maiúsculo aqui, né? Você compreende o sentido de seu triunfo nela, permanecendo para sempre. Uau! Faulkner, o que ele fala do Faulkner? Pobre Faulkner, será que ele realmente pensa que as grandes emoções provêm de grandes palavras? Ele pensa que eu não conheço as palavras que valem $10? Eu as conheço bem, mas existem palavras mais velhas, mais simples e melhores, e estas são as que eu uso. Olha, mãe de Deus. Olha aqui, gente, sobre a Gertrude Stein ainda, no livro a Autobiografia de Alice B. Toklas. Quando a autobiografia de Alice Toklas de Gertrude Stein foi publicada, Picasso e eu ficamos bastante decepcionados, pois ela estava cheia de mentiras. Mãe de Deus! James Joyce, também Capote, ele fala, né? Meu, nossa, que coisa. Scott Fitzgerald aqui, olha, são os escritores desse período, né? Ó, não vou subir ao ringue para lutar com Tolstói. Sou contra a iniciativa de escrever sobre a vida privada de autores ainda vivos e de psicanalizá-los enquanto estão vivos. A crítica está sendo totalmente confundida com uma combinação de agentes do FBI, de segunda categoria, material descartado de Freud e Jung, e uma espécie de colunismo social em busca de histórias sórdidas. Todo jovem acadêmico inglês que enxerga ouro nesses lençóis sujos hoje em dia. Imagine o que eles podem fazer com os lençóis sujos de 4 leões, conjugais do mesmo escritor. Entenderá o porquê de eles estarem salivando. Mulheres, né? Uma das grandes paixões de Hemingway. É que ele casou 4 vezes. Tem a Hadley, a Mary, Pauline, essas mulheres cubanas. Você olha dentro de seus olhos e vê que elas têm uma luz do sol quente dentro deles. Uau! Vida. Em relação à escrita, ele fala: eu olho uma palavra como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Legal, né? A surpresa diante da palavra. Sobre vida. Sorte minha, ela está indo muito bem. Ai, ai. Acho que ele viveu a vida intensamente, né? À medida que você envelhece, fica mais difícil ter heróis, porém é mais necessário. O amor é infinitamente mais duradouro que o ódio. A coragem é uma questão de consciência de uma pessoa e não tem qualquer compromisso com a avaliação dos outros. Eu me abstive de vinhos caros na quaresma de 1947 e nunca mais voltei a bebê-los. Também parei de fumar muito antes disso, pois a fumaça do cigarro é o maior inimigo do olfato. Como é que você pode apreciar um bom vinho se não consegue verdadeiramente sentir seu aroma? As coisas da vida, né? Aqui, olha, no jornal anunciando um dos acidentes, né? Todo mundo pensou que ele tinha morrido, sabe?
Ó, quando me levantei do chão no segundo avião, acidente ocorrido na África, senti-me moído por dentro. A porta de trás estava amassada e emperrada. Meu braço direito e meu ombro tinham sido deslocados. Mas usei o ombro esquerdo e a cabeça e encontrei espaço suficiente para empurrar e abrir a porta. Roy Marsh, o piloto, estava na minha frente, com Miss Mary, a mulher, né? Gritei para ele: consegui abrir aqui. Miss Mary está bem? Fiquei feliz de vê-la sem ter sofrido um arranhão e portando seu estojo de maquiagem. Até hoje nunca estive no meio de uma crise em que a mulher estivesse esquecido suas joias. Ai, ai, aqui Paris, né? O homem não foi feito para a derrota. O homem pode ser destruído, mas não derrotado. A disciplina é muito mais desejável do que a inspiração. Gente, são muitas frases. Os bons momentos deveriam ser orquestrados, jamais deixados às incertezas do acaso. É aquilo que eu falei, né? Esse amigo dele ficava captando aí as mensagens que ele escrevia. Olha essa foto. Ai, meu Deus do céu. Página ao lado, divertindo-se na Riviera Francesa. Amei essa foto. E aquele com outro cachorro. Eu amo esse escritor. A deslealdade é admissível se for inofensiva. Jamais confie em um médico a quem eu tenho de pagar. Viu o sol nascer em todas as oportunidades da minha vida. Todas as coisas verdadeiramente perversas começam a partir da inocência. Aqui é sobre a morte. Deixa eu ver se essa foto é a morte dele. É o enterro dele. O mundo é um lugar agradável e pelo que vale a pena lutar. Eu odeio ter de deixá-lo. Página anterior, sepultamento em Ketchum, em 1961. É o sepultamento do Hemingway. É necessário que o homem seja muito bom para ver qualquer sentido na morte. Se eu nascesse novamente, pudesse escolher, seria um mormon. A morte é simplesmente uma prostituta. O medo da morte aumenta na mesma proporção do aumento da riqueza. Esta é a lei de Hammerstein sobre a dinâmica da morte. A vida de todos os homens termina da mesma maneira. São apenas os detalhes sobre como eles viveram e como morreram que distinguem um homem do outro. A gente sabe, né, que o Hemingway, ele suicidou. Quando eu sonho em uma vida após a morte no paraíso, os eventos sempre acontecem no Paris Ritz, que é um hotel famosérrimo em Paris, né? É uma agradável noite de verão. Viro 2 doses de martinis no bar Cambon. Na sequência, um maravilhoso jantar sob uma castanheira florida num lugar chamado Le Petit Jardin. Este é o pequeno jardim em frente ao grill. Depois de beber alguns conhaques, perambulo até o quarto e deito numa daquelas enormes camas do Ritz. Elas são todas feitas de metal. Há um travesseiro do tamanho do Graf Zeppelin e 4 travesseiros quadrados recheados com penas de ganso verdadeiras. 2 para mim, 2 para minha divina companheira. Seu paraíso para ele. Então é isso, gente. Um livro assim diferente, gostoso, que ao mesmo tempo que você vai lendo aqui sobre a experiência de vida, né, sobre os acontecimentos, sobre os temas que tanto importaram para o Hemingway, você também vai pensando na sua vida, né? Como que você vive instantes, como ele viveu intensamente, né? Será que a gente está aproveitando também com ousadia o som e a fúria da vida? Amo esse livro. A Boa Vida segundo Hemingway, captada por seu amigo, né? Pelas câmeras, escrevendo também, recolhendo as frases do Hemingway por A.E. Hotchner, seu grande amigo, né? Em vários momentos da vida. Um abraço e até mais.